Resistência. Ato ou efeito de resistir. Força que se opõe a outra, que não cede. Oposição ou reação a uma força opressora. Não foi fácil, não é fácil e nunca vai ser fácil. Acho que a gente tem uma diferença muito grande para tirar, histórica, social, política, cultural, e só o trabalho mesmo é que vai definir essa linha de chegada. Está acontecendo uma mudança e eu acredito que em muito pouco tempo nós temos outra realidade, né? Outra realidade de justiça racial e de qualidade de vida para essa população que hoje vive marginalizada. Nós não queremos ser melhores do que as pessoas brancas, nós queremos ser iguais e viver em igualdade de condições. Mais de 10.000 manifestantes tomaram Brasília no dia 22 de novembro de 2005, data em que a revolta da Chibata comemorava 95 anos. Racismo não, igualdade sim! Vinham de todas as regiões do país para denunciar uma situação inaceitável. O Brasil é o país com a maior população negra fora da África. E mesmo depois de mais de 100 anos da abolição da escravatura, os negros, em sua grande maioria, não têm acesso a emprego, escola, saúde, casas decentes para morar. Ganham menos, são discriminados, excluídos e mortos violentamente. Dados da Unesco mostram que dos 550.000 mortos por armas de fogo no Brasil, de 1979 a 2003, 44,1% eram jovens entre 15 e 24 anos. E desse grupo, 74,6% eram negros. Em 1995, o movimento negro foi a Brasília, com 30.000 pessoas, de várias comunidades, de sindicatos, de estudantes, de mulheres negras, de religiosos, solicitar ao governo brasileiro que fizesse políticas públicas voltadas para a comunidade negra, onde foi entregue pela primeira vez ao Estado brasileiro, ao governo, um documento onde fazia várias reivindicações. Boa parte dessa política não foi executada. Então, caberia ao movimento negro voltar 10 anos depois, né, para, de novo, reforçar junto ao governo, junto ao Estado brasileiro, as reivindicações que ainda são muito necessárias para o conjunto da comunidade negra. Na Marcha Zumbi Mais 10, dois dos mais importantes líderes da resistência negra foram homenageados. João Cândido, líder da Revolta da Chibata, a rebelião de marinheiros contra os castigos físicos a que eram submetidos, e Zumbi dos Palmares, o general que comandou o maior movimento de luta contra a escravidão no país. Eu acho que a marcha levou isso. Por quê? Porque nós estamos falando de você recuperar heróis nacionais. Né? Você veja, o Zumbi só é herói nacional hoje, que o movimento negro fez ele herói nacional. Porque a sociedade toda torcia o nariz. E até hoje ele é tratado de forma diferente. Não é feriado nacional. O Tiradentes é, só tem dois heróis nacionais, que é o Tiradentes e o Zumbi. São tratados de forma totalmente diferente. Um é herói nacional, a polícia militar vai lá e desfila, o outro não. Parece que ele é herói dos negros. Parece que ele não é herói da sociedade brasileira. O Quilombo dos Palmares, estado independente, governado por escravos fugidos na Serra da Barriga, atual estado de Alagoas, resistiu durante quase 100 anos, desafiando o exército colonial português. E só foi destruído em 1694, depois de muitas guerras e a mobilização de um grande exército comandado por bandeirantes paulistas. Eles construíram a primeira república nas Américas, que foi o Quilombo dos Palmares. E nós vemos que eles tiveram uma capacidade fabulosa, não somente de se reunir, mas também de se organizar para a guerra. Eles construíram uma economia própria, que não era a monocultura dos colonizadores portugueses. No Quilombo dos Palmares, assim como em tantos outros, não existiam apenas negros escravos fugitivos. Conviviam nesses quilombos homens e mulheres brancos e pobres,
indígenas. Então, o quilombo era um espaço que tinha uma convivência interracial muito intensa. Essa questão da convivência entre grupos étnico-raciais diferenciados já se fazia presente no quilombo dos Palmares. João Cândido liderou a revolta dos marinheiros contra os maus-tratos nos navios da Armada. No dia 22 de novembro de 1910, com um grupo de marujos, tomou o encouraçado Minas Gerais, em protesto contra os castigos brutais sofridos por um companheiro. A revolta, que durou 5 dias, se espalhou pelos navios atracados no porto do Rio. A exigência: o fim das chibatadas. O presidente Hermes da Fonseca, para debelar o movimento, prometeu anistiar os revoltosos e atender às reivindicações. Quanto a gente, eu não sei. Mas a chibata não volta. Isso eu tenho certeza. Mas os líderes foram expulsos da Marinha e presos. João Cândido e seus companheiros amargaram longos anos na prisão e alguns morreram no cárcere. A revolta da chibata foi a primeira reação que houve na República. O Estado brasileiro nunca, por pressão da própria Marinha, nunca reconheceu esse feito de João Cândido. Foi um feito para o conjunto do país. O João Cândido nunca foi anistiado. Então, lembrar, nesse momento onde o governo brasileiro sancionou a história dos afrodescendentes, a história da África no currículo escolar, nada melhor de lembrar essa injustiça que João Cândido sofre até os dias de hoje. Não só ele, mas todos os seus familiares, todos os seus descendentes. Em 4 séculos, mais de 3 milhões de negros africanos foram capturados e trazidos para o Brasil como escravos. Vinham principalmente de 2 regiões da África: da região ocidental, onde eram embarcados no forte de São João Batista de Ajudá, no território do atual Benin, e no porto de Lagos, na atual Nigéria. Tinham como destino a cidade de Salvador. Na região sul, saíam do porto de Luanda, em Angola, com destino ao Rio de Janeiro, que distribuía os escravos para o resto do país. As modalidades de escravidão que se praticavam na África nos períodos no período das grandes navegações, em absoluto, correspondiam a uma modalidade de escravidão do tipo comercial. Em geral, elas tendiam a formas de escravidão doméstica, que, pelo contrário, foram sendo corrompidas de formas de escravidão doméstica para o tráfico de escravos a partir da presença deletéria do colonizador europeu no continente africano, que passou a estimular o conflito entre os vários povos para, a partir dali, poder escravizar os tantos derrotados no campo de batalha. O Brasil foi a última nação a extinguir o trabalho escravo em 1888. A luta pela abolição, pela liberdade, ela se dá desde quando o primeiro negro botou o pé aqui. A primeira coisa que tem que se observar é isso. Sempre houve resistência à escravidão, ou pelo banzo, pela doença, na travessia, ou as mulheres que matavam seus filhos quando nasciam para não vê-los escravos, né? Ou rebeliões fortíssimas contra os escravos, existiram várias, que não foram noticiadas, mas existiram, ou os quilombos, que foi uma forma mais organizada de resistência. À medida em que a abolição ela se deu sem a presença de reformas sociais que tivessem trazido uma plena incorporação dos descendentes dos escravos à vida republicana, isso transformou a população afrodescendente ou escravizada descendente numa população de segunda classe. A elite brasileira, numa tentativa de impedir com que os ex-escravizados tivessem acesso aos direitos sociais, que naquele momento significaria repartir o poder econômico e político, desenvolveu um conjunto de ideologias que procurava mostrar a inferioridade inata dos negros. A sociedade brasileira ela se forma criando privilégios e políticas direcionadas para a população de descendente europeia. Vamos observar os imigrantes que vieram para o Brasil. Eles tiveram acesso à terra, o que foi legado à população negra já com a lei de 1850, que foi criada ali, a primeira lei da terra, para evitar que os negros tivessem acesso à terra, os ex-escravos.
Eles tiveram acesso ao crédito, tiveram acesso à educação, tiveram acesso a todas as possibilidades de sua autopromoção. A abolição foi um arranjo que não resolveu a questão dos ex-escravos. E a situação que vivemos hoje é um reflexo desse momento decisivo desperdiçado. Então acho que a gente está num momento hoje de questionar isso. A gente só vai se reunir no Carnaval, na Copa do Mundo, no futebol de domingo, a gente vai começar a sentar segunda, terça e quarta para discutir coisas relevantes e transformar essa discussão em atitude. Porque além de se discutir, é como a gente vai transformar o que a gente quer, o que a gente pensa, em ação. São muitas as formas de resistir. E manter os vínculos com a África, as suas raízes, os costumes, a música, a dança, significava para os escravos superar a opressão. O senhor poderia escravizá-lo, mas nunca impor um modelo cultural. Nossa indumentária, nossa culinária, nosso samba, o toque dos nossos atabaques, nosso chequeré, nosso ganzá, tudo isso, a capoeira, a ginga. Vem jogar capoeira, capoeira, vem jogar. O candomblé foi trazido pelos escravos de origem iorubá de uma região que hoje compreende a Nigéria e o Benin. Aqui restabeleceu elos perdidos, uniu diferentes etnias e conciliou antigos adversários. Não houve aquela, você é banto, você é queto, você é jeje, você é isso, você é tapa, você é alçar, vamos nos separar, não. Mas aquele que encontrava um centro de resistência, que era um quilombo, que era uma casa de candomblé, aquele não morria, ele tomava força, ele tinha força para lutar, porque ele ia encontrar a mesma linguagem dele. Que mais lutou e fez com que as religiões afro, a nossa religião, a nossa verdadeira religião fosse respeitada, foi as mulheres, foi as casas de candomblé eram mais comandadas por mulher. Qual era a função dela? Passar as rezas, os fundamentos para os filhos e para as suas companheiras. Eu quero morrer com 180 anos. Depois desses 180 anos, quando eu chegar lá no Orum, sair do Aê, da terra, e for para o Orum, que o Olorum disser, quer voltar? Eu digo, quero. Quer ser o que lá embaixo? Quero ser negra, quero ser do candomblé e quero brigar pelo meu povo. Ai, minha mãe, menina do canto. O candomblé não foi a única expressão religiosa a servir de base para unir e mobilizar negros escravos contra a opressão do sistema. No início do século XIX, um grande grupo de escravos islâmicos, vítimas de uma guerra santa na região, que hoje compreende a Nigéria e o Benin, chegou à Bahia. Muito religiosos e disciplinados ficaram conhecidos como malês, termo que identificava os escravos muçulmanos. Esses escravos já traziam, não nos traziam no sentido de transportar, mas eles recriaram aqui no Brasil, de alguma maneira, o que eles já viviam na África. Então era um grupo extremamente organizado, era um grupo que detinha o letramento, eram pessoas que lidavam muito bem com a escrita, ao contrário de muitos senhores na época que eram analfabetos, isso era muito comum. Então tinha toda uma estrutura organizativa super avançada para aquela condição escrava. E isso foi possibilitando com que a revolta dos malês fosse delineada. Entre 1807 e 1835, os malês lideraram 6 revoltas que se destacaram pela organização e planos bem urdidos. A mais importante dessas rebeliões aconteceu em 1835 e ficou conhecida como a Revolta dos Malês.
A revolta dos malês tinha toda uma lógica própria, no sentido de condições apropriadas para uma revolta, que era um domingo, que era o chamado Dia Santo, uma folga, que nem sempre era cumprida, né? E também essa questão específica de um calendário religioso vinculado diretamente ao islamismo. A maioria dos rebeldes morreu em combate e os líderes que sobreviveram foram condenados à morte. Essa punição esteve muito ligada ao que se chama historicamente de haitianismo, né? A gente vivia no final do século XVIII um momento muito específico no Haiti, uma revolta escrava, que acabou culminando na fundação da primeira República Negra nas Américas. Então os escravos haitianos conseguem derrubar o poder senhorial branco e implantam uma República Negra no Haiti. Então esse medo, esse haitianismo, esse medo da expansão de repúblicas negras pelas Américas foi um elemento central para a repressão contra os malês. Resistência. Ato ou efeito de resistir. Força que se opõe a outra, que não cede. Oposição ou reação a uma força opressora.